Bom, vamos continuar aqui. O capítulo 2, né? É tradição oral e deuterocanônicos. Deixa eu ver se eu coloquei na tela aqui. Coloquei. O Novo Testamento cita tradições não explícitas no Antigo Testamento, tá? Então ele vai citar Cátedra de Moisés, Janes e Jambres e tradições judaicas. O que é curioso, tá? Já vou explicar aqui sobre Cátedra de Moisés, Janes e Jambres e tradições judaicas. Só que acontece, eles também não aceitam a oralidade judaica, tá? O que acontece? Eu aceitar alguns trechos da oralidade judaica não é eu aceitar a oralidade como forma de preservação de doutrina. Deixa eu explicar para vocês como é que o judaísmo rabínico entende hoje, tá? O judaísmo rabínico, ele entende que no Moisés, ele recebeu a lei escrita, mas Moisés também recebeu a lei oral, ok? E para entender a lei escrita, é necessário ter acesso à lei oral. Ou seja, que a lei oral, ela vai explicar diversos detalhes e vai acrescentar diversas informações que não estão contidos no texto da lei. Então, se eu não tiver acesso à oralidade judaica, eu não consigo interpretar o Antigo Testamento. É basicamente dessa forma que funciona, tá? Então, o que acontece é que ele é meio hipócrita, tá? Porque o catolicismo não tem como aceitar a oralidade judaica. E não tem como aceitar o magistério judaico. Porque se eu aceitar a lei judaica, eu invalido todo o cristianismo, ok? Então, se eu aceitar a oralidade judaica, todas aquelas leis orais que eles carregam invalidam o Novo Testamento, invalidam Jesus, etc e tal. E se eu pegar o magistério judaico como o intérprete dessa lei oral e dessa lei escrita, o magistério judaico, no século I, condenou Jesus por ser o quê? Um falso profeta. Então, Jesus foi avaliado pelo magistério judaico no século I, com base, segundo eles, na lei escrita e na lei oral, como um falso profeta. Então, não tem como eu ser um cristão e eu aceitar magistério infalível, na figura do sumo sacerdote, se quiser colocar, e não tem como eu ser cristão e aceitar a oralidade como uma forma de preservação de verdade. Tá? Então não adianta eu pensar só uma coisa que foi preservada pela tradição. Tá? Então, tipo assim, tu tem toda a oralidade judaica. Eu escolho 3 pontos pra dizer assim, olha só como a tradição oral preservou coisa. Isso aí não funciona, entende? Isso aí não é eu estabelecer. É a mesma coisa que eu pegar as escrituras sagradas e falar assim, não, das escrituras sagradas eu concordo, só que Lucas é inspirado, o resto todo não é. Então eu concordo com as escrituras. Percebe? Então eu tô selecionando coisas a meu bel prazer e não é assim que funciona. Então o que acontece, tá? Nós não negamos, em primeiro lugar, que preservação de eventos históricos, de nomes históricos, não possa ser feito por outros mecanismos, ok? Então, sabia o nome lá de Janes, Jambres e tal, que seriam os magos lá do Egito e tal, não é um problema, tá? Então, até porque se essa informação se corromper, se os nomes deles mudar conforme a história, isso não é um problema. Então, se chegasse pra mim que o nome dos magos era Tunico e Tinoco, não ia fazer a menor diferença pra mim, entende? Então, se esse tipo de informação histórica for corrompida, entende? Não faz diferença nenhuma. Agora, o que Deus se compromete em preservar, se a gente for ler lá desde Moisés, lá no livro de Deuteronômio, quando ele começa a escrever, é que a sua revelação daquilo que os homens deveriam crer acerca dele e daquilo que os homens deveriam fazer para agradar a ele, esse tipo de informação não poderia ser corrompida e não poderia ser perdida. E por isso, então, que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, analisando os levitas e os profetas da sua época, diz assim, não posso, porque vocês vão se corromper, vocês já se corrompem comigo vivo, então ele preservou de forma escrita. Ok? E assim continuou por toda a história. Então, a preservação de eventos históricos não é a mesma coisa que a preservação da revelação de Deus no seu sentido doutrinário, tá? Então, não é um problema nenhum com tudo. O Millennial Philosopher aqui também. Eles acreditam que Moisés passou a lei moral ao Sinédrio, ou seja, aos 70 sábios de Israel. Tá, mas o Sinédrio ele permanecia até os tempos de Jesus, entende? Eles ainda eram o organismo responsável por julgaram Jesus e os apóstolos como heréticos. Seria um tema interessante para um vídeo ou live sobre sábado. Os adventistas dizem que ainda está em vigor. A gente pode fazer sobre o quarto mandamento, tá? O sábado do cristão é o domingo. Aí já comprei briga com os adventistas aqui. Vamos lá. O próximo aqui, então. O 14. As discussões informais sobre Jesus e os apóstolos estão dinâmica e organicamente relacionadas à tradição e às escrituras. O ponto deles é o seguinte, deixa eu abrir aqui, ó. Ele cita Atos 19, deixa eu colocar aqui na tela. Diz assim, ó. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. O ponto dele é o seguinte: o apóstolo Paulo ele ficou falando com os caras 3 meses. Depois ele ficou morando lá 2 anos falando a respeito de Jesus e tal. Logo, o apóstolo Paulo falou diversas e diversas palavras que não estão registradas de forma escrita. Se você prestar atenção nos pontos anteriores, vocês vão entender que isso não importa, não faz a menor diferença quanto tempo o apóstolo Paulo ficou falando, tá bom? Por quê? Porque existe um conjunto de doutrinas. Essa é a questão. Então, vou dar um exemplo aqui. Existe um ensinamento correto a respeito do domingo, por exemplo. A respeito do domingo, a respeito do sábado, a respeito do dia de descanso. Existe um ensinamento correto. E nesses 2 anos, o apóstolo Paulo pode ter ensinado sobre esse assunto. Vamos supor que ele ensinou 5 vezes sobre esse assunto. Nas 5 vezes que o apóstolo Paulo ensinou sobre esse assunto, provavelmente ele ensinou
com palavras diferentes nas 5 vezes que ele falou sobre o tema, né? Ou sobre justificação. O apóstolo Paulo falou, ele estava ensinando sobre o reino, então ele falou 30 vezes nesse espaço de 2 anos sobre justificação. E provavelmente, em cada uma dessas vezes, ele utilizou palavras diferentes. Isso muda alguma coisa para mim? Não. Não muda absolutamente nada. Por quê? Porque essencialmente, o que o apóstolo Paulo falou nessas 30 vezes é o mesmo que ele falou na carta aos Romanos. E é o mesmo que Jesus ensina nos seus evangelhos. E é o mesmo que Pedro ensina nos seus evangelhos, e é o mesmo que a gente encontra também nos profetas. Justificação pela fé somente. É o mesmo que Moisés ensina em Gênesis na vida de Abraão. Que é isso que o apóstolo Paulo mostra lá na carta aos Romanos. Moisés estava ensinando justificação pela fé somente. Então vocês percebam assim, ó, não importa quantas vezes eu falei sobre o tema, quantas vezes eu mudei as palavras, o que importa é a substância daquilo que eu falei, ou seja, o cerne do meu ensino. E o cerne de todo o evangelho foi preservado de forma escrita nas páginas do Novo Testamento. Então não importa quantas vezes eu falei, não importa quantas vezes eu... Por exemplo, o pastor da minha igreja lá é pastor, sei lá, há 10 anos. Nesses 10 anos ele já ensinou diversas vezes diferentes sobre a mesma doutrina. Mas ele ensinou essas diversas vezes diferentes a mesma coisa, com palavras diferentes, né? Então não importa. Novamente, as escrituras, elas não são exaustivas. As escrituras não são exaustivas. As escrituras são o quê? Suficientes. Suficientes. É suficiente eu saber uma vez aquilo que Jesus ou os apóstolos ensinaram a respeito de um tema. É suficiente. Depois eu posso ensinar isso com outras palavras. Entende? Mas o cerne da questão é o entendimento central, substancial, tem que ser o mesmo. Vamos lá, ponto 15. A Bíblia nunca disse que a tradição oral cessaria. Ela nunca disse que a tradição oral cessaria. Ele quer dizer, então, que os apóstolos ensinavam de forma falada e ela nunca disse que isso cessaria. Bom, em um certo sentido, não cessou mesmo até os dias de hoje, certo? Então, por quê? Porque a igreja continua pregando, a igreja continua proclamando o evangelho. Então, do nosso entendimento de tradição, que nós entendemos que é a mesma coisa que os apóstolos ensinaram, que é a mesma coisa que os primeiros pais da igreja ensinaram, esse tipo de tradição oral nunca cessou. A igreja continua proclamando o evangelho. Agora, se querem dizer o acréscimo de novas informações, aí é óbvio que sim. E é óbvio que isso não foi preservado, tá? E é óbvio que não foi preservado. Só que o ensino oral infalível cessou. O ensino oral infalível cessou. A igreja continua ensinando, sim, mas a igreja ela está sujeita a falsos mestres, né? A gente tem isso nas páginas do Novo Testamento. Né? Então a gente está sujeito a falsos mestres, a falsos pastores e tal. Então toda a proclamação do evangelho feita por um ministro, ela é infalível? Não, não é infalível. Porque ele não foi revestido do dom da infalibilidade ou do carisma da infalibilidade. Só os apóstolos tinham esse dom, esse carisma. E esse carisma, então, cessou a partir do momento que o último apóstolo, o último profeta, o último secretário dos apóstolos, o último evangelista morreu, tá bom? A partir de quando esses ofícios extraordinários cessaram, então a infalibilidade da pregação cessou, e eu só tenho acesso às palavras infalíveis dos apóstolos, dos profetas e dos evangelistas através daquilo que foi preservado de forma escrita. O ponto 16 ele fala assim, o Novo Testamento frequentemente cita livros deuterocanônicos, tá? Aí ele cita uma série de versos aqui, que ele vai atribuir às citações deuterocanônicas, eu verifiquei todas, e não é deuterocanônicas, tá? São tudo citações do Antigo Testamento, talvez ele não tinha conhecimento suficiente do Antigo Testamento, mas não vou ter tempo de colocar todos os versos aqui. O ponto 17. Escolas concorrentes no judaísmo são análogas às denominações protestantes. Então, escolas concorrentes no judaísmo são análogas às denominações protestantes. O que ele vai argumentar nesse ponto aqui, tá? Na tese dele 17. Que no judaísmo antigo existiam pelo menos duas, né? Mas existiam correntes diferentes de interpretação da lei e da tradição oral, né? O ponto dele, então, é que isso condenaria a noção de tradição oral, né? O que ele está falando aqui? Na verdade, ele está contra-argumentando um pastor protestante, né? Então, o pastor protestante está mostrando o seguinte: olha só, no Antigo Testamento a gente tinha mais de uma escola de interpretação das leis de Moisés e dos profetas. Logo, não existia uma tradição oral unificada, não existia um magistério judaico unificado, tá? Aí ele vai mostrar o seguinte: o argumento dele é: então, a maior fragmentação protestante acaba com o sola scriptura, tá? Então, a maior fragmentação protestante acaba com sola escritura. Ele está tentando utilizar o argumento de um protestante contra o próprio protestantismo. Ou então o protestante acusou de que havia fragmentação no judaísmo antigo, logo isso acabaria com o conceito de tradição oral. Daí ele vai mostrar assim, tá, mas vocês defendem então sola escritura e vocês têm uma fragmentação maior, logo o sola escritura também é pior do que isso, porque ele causou uma fragmentação maior ainda, tá bom? Qual que é o problema disso, tá? O sola escritura, ele não lida diretamente com a interpretação do texto, ok? O sola escritura, ele lida primariamente com a preservação da mensagem. Então, eu preservar a mensagem é uma coisa, eu ler e interpretar a mensagem preservada é outra coisa. Então, quando a gente fala de sola escritura, nós estamos falando de onde a mensagem de Jesus e dos apóstolos, ela foi preservada. E aí, o protestantismo, percebam então que da reforma protestante surgiu mais de uma tradição, né? Nós temos aqui pelo menos 3, né? Nós temos os luteranos, os anglicanos e os reformados.
Então, essas tradições, elas concordavam que a revelação de Deus, dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, ela tinha sido preservada de forma infalível nas páginas das Escrituras Sagradas. Mas, entre essas três tradições, e por isso elas são tradições distintas, por questões geográficas, por questões de tempo, mas por questões doutrinárias também, existiu formas diferentes de interpretação da mensagem preservada. Mas todas elas concordavam que a mensagem preservada estava nas páginas das Escrituras Sagradas. Então, eu dizer aonde a mensagem está preservada e como a mensagem foi preservada, não é a mesma coisa que eu já partir para a interpretação dessa mesma mensagem, tá? Aí ele vai argumentar assim, ainda no mesmo tópico, né? Que o protestantismo não possui um magistério que coloque um fim definitivo em quem está certo ou errado. Mas aí ele mesmo concede que também era assim no tempo do judaísmo, tá? Então no judaísmo tu não tinha uma instância última como os católicos romanos querem defender. Que alguém vai determinar que essa é a mensagem, é assim que deve se interpretar esse texto, tá? Por quê? Porque eles também já partem de uma perspectiva errada sobre o que é protestantismo. Novamente, tá? Eu falo aqui em vários vídeos aqui do canal, protestantismo não é tudo que é igreja que não é católico romano, ok? Então o protestantismo ele tem princípios, ele tem tradições que derivam desde a reforma. Então se eu pegar, por exemplo, a denominação presbiteriana. A denominação presbiteriana ela é conciliar. O que significa isso? Que a instância máxima de deliberação doutrinária ou de deliberação disciplinar não é um único indivíduo, mas é um colegiado, ok? Se eu pegar, por exemplo, a maior denominação reformada do Brasil é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a instância máxima da Igreja Presbiteriana do Brasil? É o Supremo Concílio. Então, o Supremo Concílio é quem tem a palavra final, a palavra definitiva. Então, nessas instâncias máximas, é sim tomada posição de como as escrituras devem ser interpretadas. E assim a posição de como questões administrativas ou questões disciplinares devem ser executadas, tá? O que acontece? É porque eles querem colocar no bojo tudo que não é catolicismo romano. Ah, mas o Supremo Concílio da IPB, ele não vai falar, ele não vai ter peso na Igreja Luterana do Brasil, por exemplo. Sim, não vai ter peso, porque são instituições distintas e são tradições distintas. Assim como uma deliberação feita pelo Papa Católico Romano não vai ter implicações dentro da Igreja Ortodoxa ou não vai ter implicações dentro da Igreja Copta e assim por diante, né? Tradições distintas, com seus governos distintos, são instituições distintas, tá? E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Porque ele vai argumentar também aqui que isso é diferente no catolicismo romano, né, de ter uma instância máxima que delibera e tem a palavra final, definitiva, infalível, né? Ele vai argumentar que há sucessão e transmissão apostólica. Só que daí qual que é a problemática disso? A problemática disso é o seguinte, os coptas, os ortodoxos, os orientais lá também argumentam que eles têm sucessão apostólica e que eles são e que eles preservam a doutrina oral dos apóstolos. E por que eles têm diferença entre eles mesmos? Por que o catolicismo romano, os ortodoxos, eles têm diferença entre eles mesmos se eles mantêm a tradição oral e se eles mantêm a sucessão apostólica dos bispos? Por que essa diferença? Por que isso não soluciona o problema? Então, não tem absolutamente nada a ver. Aí, ponto 18. A verdade profética divina sempre anda junto com a escritura escrita, né? Então, a verdade profética divina sempre anda junto com a escritura escrita. O que ele quer dizer, né? Ele argumenta, então, que aqueles que ouviram palavras dos profetas ou do Cristo antes de serem escritas, ou que nem foram escritas, eram obrigados a obedecer. Então, esse é o argumento dele, né? Vamos colocar aqui vamos trazer para nós, né? Então, vocês lembram que eu falei que o apóstolo João, ele mostra no seu evangelho que nem tudo da vida de Jesus foi escrito, certo? Então, provavelmente, há discursos que Jesus fez, e há discursos que Paulo fez, há discursos que Pedro fez, que não estão registrados. Eu não sei as palavras que ele utilizou naquele discurso. Aí ele diz assim, olha só, mas mesmo antes delas serem registradas, ou por exemplo, lá, Pedro em Atos 2. Pedro fez um discurso em Atos 2, e os cristãos daquela época já eram obrigados a obedecer essa pregação do apóstolo Pedro, mesmo que ela não tivesse sido escrita ainda. É porque ele acha que a gente tem uma sina com coisa escrita, tá? Eu vou relembrar mais uma vez aqui. Nós vivemos no século 21. Aqui não, a imagem é assim, né? A imagem é desse lado. Bom, não sei mais aqui, agora sim. Nós vivemos no século 21, ok? Nós não vivemos no século 1. Nós não temos Jesus vivo aqui, eu não tenho o apóstolo Paulo vivo, eu não tenho Pedro vivo, eu não vivo no Antigo Testamento, não tenho Moisés vivo na minha frente aqui. Então, os cristãos que viviam no primeiro século é diferente dos cristãos que vivem hoje? Sim, é diferente. Por quê? Porque lá eles tinham um apóstolo para conversar. Não tem um apóstolo para conversar hoje. Eu tenho o que foi preservado da sua doutrina e que é suficiente. Ah, mas esse discurso que o apóstolo Paulo deu não virou escritura sagrada. Não importa que não virou escritura sagrada. Porque esse discurso que o apóstolo Paulo deu no dia 13 de outubro de 57, né? Dia 13 de outubro de 57, o apóstolo Paulo falou um monte de coisa. E que não foi registrado nas escrituras sagradas. Ok, mas essas coisas que ele falou, a substância de todas essas doutrinas que o apóstolo Paulo ensinou com outras palavras, foram preservadas e derivam dos evangelhos. Ok? Porque toda pregação apostólica é a pregação do quê? Das palavras de Jesus, do evangelho.
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, todas as cartas apostólicas são explicações infalíveis do conteúdo que já está nos evangelhos. Já está lá nos evangelhos. Jesus já ensinou. Por quê? Os apóstolos, eles não vieram para fundar uma religião na cabeça deles. Os apóstolos, eles espalharam aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Então era necessário que eles tivessem ouvido as palavras de Jesus. E os apóstolos mostram que os evangelhos foram escritos de forma suficiente para carregar todo o conjunto de doutrinas de Jesus. Não é exaustivo, mas é suficiente. Então sim, né? Se o apóstolo Pedro fez uma pregação, eu era obrigado a obedecer aquela pregação. Ah, mas ela não virou escritura depois. Não importa, porque a substância daquilo que ele ensinou naquele dia está nas escrituras, está nos evangelhos, ou foi preservado pelo Espírito Santo, que é o autor último das escrituras, através do escrito de algum outro apóstolo, ok? Simples assim de entender. Porque há somente um evangelho, há somente um conjunto de doutrinas. Então é impossível o apóstolo Paulo ter ensinado alguma coisa que Marcos, Lucas e João não registraram. Porque Marcos, Lucas e João registraram o ensino de Jesus. Estar nas escrituras não garante obrigatoriedade vinculativa. Aí ele vai, esse ponto, ele vai dizer assim que nem tudo está explícito nas escrituras, a gente já passou por isso, a gente já mostrou que a gente não crê que tudo precisa estar explícito na escritura, né? De novo, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, leiam lá, as coisas que estão na Bíblia são suficientes, mas estão escritos de forma diferente. Há coisas que estão explícitas e há coisas que estão implícitas, que são logicamente deduzíveis da escritura, ok? Ponto 20. A tradição oral é mais ampla do que as escrituras. Aí ele vai dizer que há informações preservadas pela oralidade. Tem um pequeno problema nesse capítulo aqui, se baseia em achismo, né? Ele não dá uma informação do que foi preservado somente via oralidade, e ele usa as palavras, até separei aqui, provavelmente, possivelmente, né? Mas não aponta qual é o ensino. Então só fica dizendo no eu acho que, provavelmente, possivelmente, né? E ele ainda conclui, né? Ele fala que, citação dele, virtualmente o que sabemos do ensino de Paulo é o que está escrito. Ele fala assim, virtualmente o que sabemos do ensino de Paulo é o que está escrito, mas provavelmente, como ele ensinou 2 anos em tal lugar, ele deve ter falado coisas, então tudo conjectura da cabeça do cara, não tem uma prova do que o apóstolo Paulo ensinou e que não foi registrado, né? Mais uma vez, a escritura é suficiente, mas ela não é exaustiva. E o último ponto, ponto 21. A tradição oral aparece com frequência no Novo Testamento. Então ele repete a mesma coisa, né? Citando pregações e discursos orais, e isso não tem nada a ver com sola escritura, tá bom? É óbvio que houveram pregações, houveram discurso, assim como há até os dias de hoje. Acontece, qual a diferença? O que importa isso para sola escritura? Importa se o cerne da doutrina, se a doutrina foi preservada de forma suficiente, e ela foi preservada de forma suficiente nas escrituras sagradas. Inclusive João fala isso. O evangelho que eu criei, o evangelho que eu registrei é suficiente para que vocês creiam em Jesus e sejam salvos, tá bom? Esse foi os primeiros 2 capítulos desta obra aqui, sem argumentos bíblicos contra o sola escritura, do Dave Armstrong, tá bom? Se vocês quiserem que eu aborde o restante desse livro, deixem nos comentários aí, coloquem lá na página no Instagram. Lembrando que a nossa página do Instagram é civilização.cristã, tá bom? Acho que foi isso. Como vocês viram, se vocês acompanham o debate na internet sobre catolicismo e protestantismo de modo geral, vocês percebem que vários argumentos utilizados pelos apologistas católicos romanos são argumentos retirados desse livro aqui, ou de material similar, não sei, né? Não sei qual que é a origem última do negócio. Mas o que ele falou aqui, que a gente abordou aqui, eu já vi em diversos apologistas aqui pela internet. Vocês percebem que são argumentos fracos, né? Que ou é coisas que a gente já crê, ou é coisas que não atingem o sola escritura de modo nenhum, ou são argumentos fracos que não fazem o menor sentido, tá? Como eu acabei de demonstrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Abraço e tchau, tchau.